close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso, estamos juntos aqui em mais uma aula e agora de revisão de véspera para a Guarda Municipal de Maracanaú. Claro que não é bem véspera assim, né? A gente tá aqui sexta-feira à noite, tá? E a prova vai ser só no domingo, mas a intenção é que realmente seja uma aula final, uma aula que vai te orientar para que faça um bom exame lá, uma boa prova, tá bom? Então, ó, conheço bastante a IDECAM. Por quê, professor? Porque eu já estou trabalhando com ela só faz mais de um ano, tá? Aqui no Ceará, que ela tá pegando tudo que é concurso. E aí, eu, analisando todas essas provas, existe 5 temas que sempre caem nas provas, tá? Então, é muito provável que esses temas venham a se repetir, tá? Então, para isso que eu vim aqui para te orientar. Então, ó, se liga qual vai ser a minha metodologia de hoje. Eu trouxe algumas questões para a gente trabalhar e eu te mostrar alguns pontos que a IDECAM cobra, como pode ser e o que eu acredito para a tua prova. Mas o seguinte, não foca nas questões, tá? Não foca nas questões quando eu digo é o seguinte, pode ser que você já tenha resolvido essas questões, inclusive comigo. Por quê? Faz mais de um ano que eu resolvo questões da IDECAM e eu acredito que aqui com você, tá? Quem acompanha meu trabalho, eu já resolvi praticamente todas, pelo menos todas que interessam, tá? Pra gente, pro nosso edital, tá? Porque existem assuntos que não servem pra gente, então não vou resolver. Mas todas que servem para o nosso edital, eu acredito que eu já resolvi praticamente 100%.
Então, eu não estou aqui para trazer questão inédita. Eu poderia criar questão, trazer questão de outra banca, para que seja questões inéditas para você. Mas a minha intenção hoje aqui não é essa. A minha intenção é trazer as questões como uma forma de a gente revisar o conteúdo e eu bater assim os principais tópicos que você vai encontrar na sua prova. Tamo junto. Dúvidas, crises, estão comigo? Agora, antes da gente iniciar, eu queria que você, por favor, ajude a eu continuar esse trabalho aqui, tá? Trazer cada vez mais conteúdos para vocês gratuitamente. Fala para mim aqui nos comentários o que você quer ver aqui de mim, que eu posso avaliar aqui nas minhas possibilidades e trazer para ti também. Então, ó, me ajuda, deixa o like, compartilha essa transmissão, se inscreve no canal para que dê força que eu continue esse trabalho aqui e faça cada vez mais material gratuito aqui no meu canal para você, beleza? Então se liga aí. Quais são os principais temas que eu acredito que vai estar na tua prova? Ó, conjuntos, tá? Conjuntos está em quase todas as provas da IDECAM. O que mais? Sequências. Está em quase todas as provas da IDECAM. Essas sequências podem ser de números, figuras, letras, palavras, tá? Pode ser qualquer tipo de sequência. Inclusive aquelas sequências de datas e calendários, que também é uma sequência cíclica, onde ele vai dizer uma data e depois que é tal dia da semana, e ele vai dizer outra data e vai perguntar qual vai ser o dia da semana. Aquilo ali você conta quantos dias serão, né? Aí você vê que tem 7 dias na semana e vai dividir a quantidade de dias por 7, ou seja, é uma sequência cíclica, tá? Segunda a sábado, segunda a domingo, né? Segunda a domingo, domingo a segunda, tanto faz, do jeito que você monte lá a sua tabelinha, tá? A sua sequência. Então, isso também é um problema cíclico, é uma sequência, tá? Então, ó, se liga aí, ó, essas sequências cíclicas são muito cobradas. Então, conjuntos e sequências são tópicos que eu acredito que vai estar na tua prova. O que mais, professor? Os psicotécnicos, tá? Os psicotécnicos são aquelas questões que vão ter associações de pessoas, lugares, objetos e eventos, né? A gente monta a tabelinha, não tem regra para resolver, mas eu resolvo pela tabelazinha, tá? Então, se você aprendeu comigo, a gente vai exercitar hoje aqui isso, tá? Agora, professor, sei fazer de outra forma. Faça do seu jeito, não está na hora de aprender uma forma nova de fazer, tá? Então, ó, vamos lá. Esses psicotécnicos podem ter essas associações, pode ter questões de ordenação, onde ele vai falar o quê? Quem está na frente, quem está atrás, quem é mais alto, quem é mais baixo, quem mora em cima, quem mora embaixo, tá? E aí você vai ter que botar uma fila, qualquer coisa, botar em ordem. Então, aqui também, o que mais? Verdades e mentiras. Ele vai dizer que um está falando a verdade e os outros estão mentindo, ou vice-versa, tá? O que mais? Princípio da casa dos pombos. Tudo isso está envolvido nesses psicotécnicos, tá? O que mais, professor? Ó, falei já 3 tópicos. O quarto tópico, problemas aritméticos. Problemas aritméticos é certeza que vai ter lá, tá? Certeza por quê? São problemas que ela vai contar uma história e você vai ter que fazer cálculos básicos. Esses cálculos básicos você vai ter que dominar as 4 operações, tá? A adição, subtração, divisão e multiplicação com números inteiros, tá? Com números fracionários, com números decimais. Então você tem que dominar a fração. Sabe fazer adição de fração? Sabe fazer subtração de fração? Denominadores iguais e denominadores diferentes? Sabe fazer uma divisão de fração entre 2 frações? Multiplicação, simplificar, tá? Tudo isso você vai ter que dominar. O que mais? Os números decimais. Você saberia somar, subtrair, multiplicar, dividir? Tudo isso é muito importante que você vá dominando para a tua prova, tá? Para fazer esses problemas aritméticos. Não só isso, mas também a porcentagem, que é certeza, ela não vai ter um problema que é só de porcentagem. Ela pode envolver a porcentagem em qualquer tipo de questão. Por quê? Ela vai dar alguma coisa em porcentagem e pedir um resultado, ou vai dar qualquer cálculo e pedir em porcentagem, tá? Porcentagem é mais uma ferramenta, assim como regra de 3.
uma ferramenta que você utiliza nas questões, tá? Então, isso também é importante. Aí, falei 4 tópicos. O quinto é que pode ser uma surpresa lá na nossa prova, que é os problemas geométricos. Não vieram nas últimas provas aqui que ela fez esse ano, com o mesmo edital. Então, pode ser que ela traga agora nesse concurso, tá bom? E para essa parte de geometria, o que é que eu aposto? O básico você tem que saber, que é áreas, perímetros das figuras planas, tá? Das principais figuras planas. Professor, se ele quiser dificultar um pouco mais, volume, tá? Volume das principais figuras geométricas aí, né, dos nossos sólidos, que já entra um pouquinho na nossa geometria espacial, né? Teve na prova de soldado, né, de 2021, mas aí foi a FGV que fez, tá? E ela colocou o volume da esfera. Nessa revisão eu trouxe o volume de um cilindro, tá? Vai que tá lá, né? E você se salva por causa de uma aula dessa, vai que, né? Se ele colocar de outro, aí vamos ver aí você pelo menos aprender os principais, tá? Aí se ele quiser brincar ainda um pouco mais, como fez na prova da Guarda Municipal, que eu esqueci qual foi, não sei se foi Pacajus, não lembro mais qual foi, que ele dificultou um pouco mais ainda, botou umas questões, só foram 3 questões na prova, mas aí foi com Supan. Só foi 3 questões na prova e 2 ele botou de geometria e botou questão difícil, tá? Difícil por quê, professor? Porque nós, professores, não orientamos para aquele tipo de questão. Então era difícil para você, porque você não estava preparado para aquilo. E por que nós não orientamos? Porque a gente não espera, tá? A gente prepara você para fazer o básico e o avançado, só que dentro do que a gente espera para a prova. Quando a prova vem com uma surpresa muito grande, né? Vai ter aquela questão alienígena? Pode ter, tá? Toda prova tem uma questãozinha alienígena lá, mas não vai ser essa prova, não vai ser essa questão que vai fazer a diferença, porque a maioria vai errar, tá? Agora, o básico, o feijão com arroz, se você errar, você perdeu a sua vaga, tá? Então, ó, uma questão alienígena, você tem o direito de não saber. Chuta lá, se der sorte, você acerta, tá? Então, sempre vai ter questões fáceis, médias e difíceis. As fáceis você não pode errar. As médias a gente trabalha aqui, tá? E as difíceis você vai, dependendo aí da sua preparação, vai ter uma chance também de acertar com capacidade mesmo de fazer. E é isso que eu quero te orientar hoje aqui, tá? Então, bora para cima. A metodologia vai ser: puxo a questão e a partir da questão eu faço todos os comentários a respeito do conteúdo para a tua prova, tá bom? Então, como eu falei já aqui no início, não foque na questão que eu trouxe, foque no assunto que a gente está tratando. Então, as questões são meras ilustrações, tá? Para que a gente trabalhe o conteúdo. Mesmo que você já tenha resolvido, vamos revisar junto comigo, porque o que importa aqui vai ser as orientações que eu vou te dar, beleza? Então, ó, essa nossa conversa aqui é importante, porque eu quero que você vá esclarecido, você vá com a mente aberta e você vá sabendo o que é que espera de você. Então eu gosto muito de orientar, de conversar, de dialogar, tá? Não tá na hora de a gente fazer aqui batidão de 2.000 questões, porra nenhuma. Tá na hora de orientações finais. Então trouxe 8 questõezinhas e a gente vai bater cada questão, o conteúdo, as orientações e tudo que eu aguardo para tua prova. Tamo junto? Beleza? Então, ó, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para que a gente continue o nosso trabalho. E já vamos dar início. E o nosso primeiro conteúdo, qual vai ser? Conjuntos, tá? Então bora fazer nossa revisão de conjuntos agora da banca IDECAM. Então se liga aí que a primeira questão aí de conjuntos é uma questão que eu já resolvi algumas vezes, tá? Com vocês,
mas ela demonstra muito a pegada da IDECAN, diferente da maioria das bancas por aí. Então eu preciso trazer essa pegada para vocês, e é por isso que a gente vai resolver ela agora. Ó, considere os conjuntos A e B e o conjunto universo. Toda questão da IDECAN, você tem que lembrar desse conjunto universo, tá? Já fica aí, ó, uma diferença das outras questões normais de outras bancas, tá? Que aqui é uma questão normal, claro, mas da banca IDECAN. Então, por isso a importância de a gente conhecê-la. Todos os elementos que não estão em A estão no complementar de A. Então, ó, complementar, tá? É um dos tópicos mais importantes que você precisa para poder compreender as questões da banca IDECAN, tá? E o conjunto complementar é dado por alinha, tá? Ele chama de alinha esse complementar, tá? Ou tem algumas questões que ele vai botar assim, ó, A com um Czinho em cima, tá? Seria o A complementar também. Nessa questão ele colocou o quê? Um A linha em cima, beleza? Pronto. E todos os elementos que não estão em B estão em seu complementar, B', tá? Então, bora lá. Se liga aí. Primeiro passo que a gente tem que fazer. Pegou essa questão, não vai para as alternativas não, pô. O que é que tu vai fazer? Primeiro, você vai desenhar esses conjuntos, tá? Desenha os conjuntos e coloca elementos fictícios dentro. Assim, vai ficar muito mais fácil de visualizar. Como assim, professor? Se liga, bora lá. Eu tenho um conjunto A, ó, um conjunto A qualquer, e eu tenho um conjunto B, tá? Deixa eu só colocar ele um pouquinho mais distante, porque eu não quero colocar ele juntos, com interseção. B. Pronto. E eu vou ter um conjunto universo, tá? Esse conjunto universo é todo mundo. Toda vez que você vê o conjunto universo, é todo mundo, tá? Então, conjunto U, universo. E aí, eu coloco elementos quaisquer aqui. Eu gosto de colocar um elemento só, tá? Em cada área. Pronto, aqui, ó. Um elemento aqui e outro elemento aqui. Pronto. Coloquei um elemento dentro do conjunto A, coloquei um elemento dentro do conjunto B e coloquei um elemento dentro aqui do universo, sem estar em nenhum desses dois conjuntos. Tá? E aí, ó, eu quero que você identifique comigo quem é A, quem é B, tá? Quem é o universo. Bora lá fazer. Quem é A? É só o elemento 1, né, professor? É, tô vendo daqui e escutei você falar. Quem é B? B é o elemento 3, escutei daqui mais uma vez. Tá, peguei a sacada. E quem é U? U é todo mundo, tá? É o elemento 1, o elemento 2 e 3. Tá? Pronto. Coloquei aqui os 3. Acabou? Não. Se liga aí. Quem é a linha? Só para ver se você se ligou. Quem é a linha? A linha vai ser todo mundo, ó, ele explicou, tá? É isso que tu precisa compreender. Entendeu essa questão? Você resolve qualquer questão, tá? De conjuntos da banca IDECAN. Ó, todos os elementos que não estão em A estão no complementar de A e é dada por A'. Então, ó, quem é que não está em A? O elemento 2 e o elemento 3, tá? Não está em A. Então, ó, a linha vai ser 2 e 3. Sim ou não? Sim. Escutei daqui. E B', professor? B' vai ser todo mundo que não está em B. O elemento 1 e o elemento 2, certo? Ó, o elemento 1 e o elemento 2. Pegou a sacada? Pronto. Aqui
eu consegui colocar todos os elementos. Eu poderia até apagar esse conjunto todo aqui, tá? Mas eu vou deixar para você continuar visualizando. Mas a partir de agora, a gente vai só olhar para esses elementos que eu escrevi aqui, ó. Porque eu já descrevi todos, a linha, B, A e o universo todo. Beleza. A partir daqui, a gente consegue fazer qualquer cálculo, tá? Aí você vai ter que saber também fazer a união, interseção e diferença, tá? São os três tópicos, né? As três operações que a tua banca costuma cobrar sempre: diferença, interseção e união, tá? E complementar. Então, ó, sacou essa parada? Complementar é só todo mundo que não está. Complementar de A, todo mundo que não está em A. Complementar de B, todo mundo que não está em B. Só isso, tá? Então, ó, pegou essa sacada, você resolve qualquer questão. Agora, bora fazer as nossas operações baseado em cada alternativa para a gente treinar, tá? Então, se liga aí. Letra A. Se A interseção B é igual a conjunto vazio, então B interseção A' vai ser conjunto vazio. Será que isso é verdade? Vamos testar, tá? Bora fazer a primeira operação. A interseção B vai ser igual a quem? A interseção B. Quem é A interseção B? É os elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo. Aí se tu olha para A, tá aqui, ó. O A é o elemento 1. Aí tu olha para B e B é o elemento 3. Qual é a interseção entre eles? Nada. Não tem interseção nenhuma, tá? Eles são disjuntos. Esse nome também pode aparecer lá. Eles são disjuntos. Então, o que é que acontece aqui, ó? Ele é um conjunto vazio. Por que vazio, professor? Porque não existe elementos na interseção deles. Então, eles são disjuntos e não existem elementos na interseção dele. Então, o resultado dá um conjunto vazio. Nada, não tem elemento. Beleza. Agora, deixa eu fazer essa outra operação. B, interseção, A'. Bora ver como é que sai. B está aqui, é o elemento 3. E a linha, já escrevi aqui para facilitar a nossa vida. A linha é o elemento 2 e 3. Eles têm algum elemento em comum? Opa, estou vendo. O elemento 3. Se o elemento 3 pertence a B e o elemento 3 pertence ao conjunto A', então a interseção deles vai ser o elemento 3. Tá? Então, ó, o que aqui aconteceu? Ele disse, ó, se A interseção B é conjunto vazio, então B interseção A' é conjunto vazio também. E errado, não é, tá? Não é. Tem um elemento sim, não é vazio. Então, não pode ser nossa letra A, tá? Então, vou apagar essas operações e já provei o quê? Que não pode ser letra A, porque isso aqui é falso. Tá bom? Quem quiser, tira o print. A hora é essa. 1, 2, 3. Apaguei. Apaguei essa operação. Bora para a letra B. Tá? Bora para a letra B agora. Então, diz assim, ó. A' menos B' é igual a B menos A. Bora ver. Primeiro, eu vou resolver isso, ó. A' menos B'. Bora colocar aqui. A' menos B' é igual quais elementos? Se liga. A menos B é eu fazer o quê? A' menos B' é eu pegar todo mundo de A' e tirar quem pertence também ao B', tá? Pego todo mundo do A' e tiro quem está em B' também. Como assim, professor?
Se liga que eu vou dar só uma paradinha aqui. Por quê? Eu sei que essa é a operação que mais resta dúvida, tá? Em vocês que estão assistindo. Desculpa se alguém já está mais adiantado, mas eu quero, também posso até estar chovendo no molhado aí para alguns, mas eu quero também dar oportunidade para você que tem dificuldade, tá? Beleza? Então se liga aí. A operação de diferença é você tirar alguma coisa, certo? Subtração. Então, ó, se eu pego 4 menos 2, o que é que eu faço? Eu tenho 4 e tiro 2 dele, não é? Tenho 4 e tiro 2, tá? 4 menos 2, eu tenho 4 e tiro 2. É a mesma lógica, só que aqui funciona de forma diferente. Como assim, ó? Vamos supor que eu tenho 2 elementos no conjunto A, 2 elementos no conjunto B. Só que só um elemento é repetido nos dois, ou seja, seria interseção. Se eu quero A menos o B, o que é que eu faço? Tiro o B e deixo só o A. Opa, e por que tirou esse? Porque também pertence a B. Então todo mundo que pertence a B eu tiro, tá? Então é isso que tu precisa entender. Como assim? Vou desenhar uma vez só a bolinha aqui, porque isso é muito importante e pode aparecer na tua prova. Se liga aqui, ó. Se eu fosse desenhar aqui, ó, esse A' e o B', como é que eu desenharia? Eu desenharia assim, ó. A', B', tá? E aí, os elementos que estão dentro dele, ó. A' tem um elemento, a' tem 2 e 3. E B' tem 1 e 2. Qual é o elemento que está na interseção dos dois? O elemento 2, tá? Está na interseção. E somente a linha, 3 e 2. E somente o B'. Vai ficar aqui só 1, né? Então, ó, se eu quisesse agora, ó, a' menos o B', o que é que eu faço, ó? Eu pego essa bolinha do B todinha e jogo ela para fora. O que é que vai sobrar aqui para mim? Somente o elemento 3, tá? Somente o elemento 3. Beleza? Então é isso que é fazer diferença. É eu pegar todo mundo de A e retirar quem pertence a B também, ó. Tiro a bola do B todinha, tá? Então, ó, se eu tirar a bola do B todinha, vai sobrar só o elemento 3. É exatamente essa a minha resposta. Bora testar de novo, só que agora aqui, ó, B menos o A, tá? B menos o A. Bora fazer aqui. Se liga, B menos o A vai ser igual a quem? Quem é B? B é o elemento 3. E quem é A? A é o elemento 1. Então pronto, é só tirar o elemento A. Sobrou quem? O 3. Porque eles não tem nem interseção, né? Para eu retirar alguma coisa. Então, se eu fosse desenhar a bolinha de novo, ficaria como? Ó, A e o B. Dentro do A eu tenho o elemento 1 e dentro do B eu tenho o elemento 3. Aí eu quero B menos o A. Aí eu faço o quê? B menos o A? Pega a bolinha do A e boto ela para fora. Nem mexeu no B, tá? Sobrou apenas o elemento 3. É isso que você tem que aprender. Então, precisa desenhar as bolinhas? Não, mas se isso for necessário para que você veja, faça, tá? Aqui mesmo dava para você verificar, tá? Então, ó, a' menos B' era só você tirar o elemento que se repete aqui no B', tá? Então, você, só apagava o 2 aqui. E B menos A, dava para ver aqui que eles são disjuntos, sobrava só o B mesmo. Resultado, o que que aconteceu, ó? O resultado é igual, ó. Aqui é aqui.
A' menos B' é igual a B menos A. Perfeito, isso aqui é verdadeiro, é o nosso gabarito. Fica aí como desafio você fazer a letra C, só para provar que está errado, e a letra D, tá? Não vou resolver junto com você não, fica aí como desafio. Então, ó, qual é o meu palpite para você aqui? Quando você terminar essa aula, você pega essa ficha de exercícios e refaz sozinho. Se tiver dúvida, volta na aula, no trecho que você teve dúvida e revê, tá? Assim, vai calcificar o conhecimento que a gente pegou aqui junto comigo. Aí, professor, mas eu já resolvi essa questão. Tenta resolver de novo, a não ser que você esteja dominando muito esse conteúdo, tá? Se você está dominando muito, não precisa mais perder tempo fazendo isso. Agora, se você ainda não está tão firme, refaz. Refaz todos os exercícios que estão nesta lista aqui após terminar a nossa aula. Porque, com certeza, se sua base não estiver muito sólida nesse conteúdo ou em qualquer outro que a gente trabalhe aqui, você vai ter dúvida. Aí você volta num trecho, assiste, tá? E aí vai sanar a tua dúvida e você vai com conhecimento muito mais forte dentro da sua mente. Beleza? Então, ó, conto com a sua também colaboração. Eu estou fazendo a minha parte, estou entregando bem lentamente aqui para você todo esse conteúdo, porque é muito importante para a tua prova, para que você realmente vá com consciência fazer essa prova tranquilo, tá bom? Então, ó, quando se trata de conjuntos, a banca pode trazer esse modelo aqui, e nesse modelo aqui, ela pode brincar ainda, colocar como ela fez na PM, que o conjunto A é os soldados, o conjunto B é os oficiais, aí vai inventar uma historinha e vai ficar brincando com essas palavras, ao invés de ser só símbolos aqui. Mas se você sabe trabalhar com símbolos, você transforma as frases que ele trabalhou lá em símbolos, tá? Fica mais fácil de trabalhar. Ou desenha esses grupos aqui que eu fiz, e aí você consegue resolver qualquer operação. Tamo junto? Então, quando se trata de conjunto, é isso. Ou ela pode trazer questões mais comuns, como ela também cobra, tá? Que a maioria das bancas cobra, que são aquelas questõezinhas de conjuntos, onde ele vai dizer os grupos e a gente tem que fazer alguma operação. Que é justamente o exemplo 2 que eu trouxe aqui para ti, ó. Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó, na tela esse exemplo 2. Esse tipo de questão é uma questão de conjuntos mais comum, tá? E pode cair na tua prova com 2 ou com 3 conjuntos. E aí, aqui é mais tranquilo, ó. Em uma escola, os estudantes devem praticar um esporte, que pode ser futebol ou basquete. Se quiserem, poderão praticar as duas modalidades. Isso quer dizer o quê? Se quiser, pode praticar as duas, então seriam interseção, tá? Então você tem que se ligar no comando do que ele fala. Se ele dissesse aqui, ó, ou uma ou outra, então são conjuntos disjuntos, tá? Não teria interseção, mas aqui tem. Então é só a gente desenhar, ó. Ele tem a galera que gosta de basquete e a galera que gosta de futebol, tá? E o total de alunos. O que é que ele está querendo? Determine a quantidade de alunos que pratica somente futebol. Aí, ó, bora desenhar. Rapidamente aqui, quem pratica basquete é um grupo, quem pratica futebol é outro, e eles têm uma interseção aqui entre eles. Tá. Aí, os valores que ele nos deu, ó, 200 alunos praticam basquete. Eu coloco aqui em cima, tá? Não coloco logo dentro, porque eu não sei a interseção ainda. Começa pela interseção, tá? Mas eu gosto de colocar os números assim, porque eu visualizo melhor, sem precisar voltar para ficar lendo. 130 alunos praticam futebol. Então, ó, 130 futebol. O total de alunos é 270. Eu tenho aqui, ó, um total de 270. E não só a IDECAM, mas quase todas as bancas cobram esse tipo de questão, onde ela vai te dar o total e vai querer, ó, que você descubra a interseção, que é o meio aqui. E existe uma técnicazinha muito fácil que sempre vai dar certo, tá? Sempre. Eu não dou bizu que só serve para uma questão, tá? Isso aqui é matemática aplicada. Então se liga, ó, aplicada para facilitar a tua vida. Então, ó, se liga aí.
Se você somar as quantidades que ele deu, 200 mais 130, vai ser 330. Ora, como é que dá 330 se o total é 270? Não bate, né? Passou. Se passou, é justamente isso que é o meio aqui. Como assim, professor? Se liga aí, ó. Se você pegar 330 menos 270, você vai ver que quanto foi que passou do total? 60, tá? Passou 60 pessoas do total informado. Se passou, porque alguma coisa está se repetindo. É justamente, ó, esse meio aqui, tá? 60 é a interseção. Sem medo. Você soma os dois grupos, tá? Isso aqui só serve para quando tem dois, tá? Dois conjuntos. Então, ó, soma os dois conjuntos. O que passar do total, é a interseção. Sempre vai dar certo assim. Agora eu consigo qualquer informação que eu quero, ó. Basquete é 200, só que eu já tenho 60 aqui dentro do B também, então faltam 140. 140 é somente basquete. E aqui futebol, né? Se são 130 e já tenho 60 aqui dentro, quantos faltam? 70, tá? Então aqui é somente futebol e é justamente a pergunta. Agora, presta atenção aí e cuidado, tá? Cuidado com isso. Se ele pedir, ó, as perguntas, ó, vou mudar algumas perguntas agora, só para você se ligar, ó. Se ele pedisse, ó, basquete e futebol, toda vez que falar o e, ele está querendo quem? A interseção, tá? Basquete e futebol seria o meio aqui, ó, a interseção. Agora, se ele quisesse, ó, basquete ou futebol, qual era a nossa resposta? Aí, professor, 270. É todo mundo, tá? Se ele falar ou, é todo mundo que tá aqui dentro. Vai ser os 140 mais os 60 mais os 70. Vai dar 270, tá? Então, o e é a interseção. O ou é todo mundo, tá? Agora, outra pergunta. Se ele pedisse B. B é quantos alunos, professor? B é 200 alunos. Agora, se ele pedisse A, professor, A é 130 alunos. Agora, quando ele perguntar somente B, aí é 140. Quando ele perguntar somente F, aí seria os 70, que foi o caso. Então, se liga que eu peguei uma questão só e fiz uma revisão geral desse conteúdo, tá? Então, é essa metodologia que eu pretendo aqui, até o final. Não são as questões em si que vai nos revisar porque são inéditas, mas sim o conteúdo que as questões traz faz com que eu remeta a outros conteúdos que pode ser cobrado diferente na tua prova. Então, pega a dica aí e se liga, porque essa revisão vai ser muito importante para o dia da tua prova. Tamo junto? Beleza? Então bora para cima. Bora para lá e puxar o nosso próximo assunto, que vai ser agora a parte dos problemas aritméticos. Nesses problemas aritméticos, o que é que pode vir, tá? Pode vir, como eu te falei, os cálculos básicos. Então bora resolver essa questão como exemplo. Para a realização de uma reforma para a troca de piso e revestimento de um banheiro, existe a necessidade do serviço de um pedreiro e 2 ajudantes, tá? O valor cobrado pelos profissionais foi R$ 5.000. No entanto, o pedreiro terminou a obra em 5 dias, o ajudante terminou a obra em 3 dias e o outro ajudante em 2 dias. Assim, supondo que o valor da diária do pedreiro é igual ao do ajudante, qual o valor que o pedreiro deve receber? Então, essa questão foi bem generosa, porque ele disse, ó, que a diária de todo mundo é igual, tá? Se a diária de todo mundo é igual, eu vou chamar ela apenas de D.
tá? De D. Só isso. E aí, ó, eu vou ver quantas diárias aconteceu. Ó, o pedreiro fez 5 diárias. Ó, 5 dias. Tá? Então, ó, o pedreiro foi 5 diárias. Aí eu tive outro ajudante que teve 3 diárias. Ó, 3 diárias. E teve o outro que foi só 2 diárias. Tá? Então, ó, tenho 5 diárias do pedreiro, 3 de um ajudante e mais 2 de outro ajudante. E eu chamei todo mundo de D porque a diária é igual para todo mundo, tá? Quando a gente somar esse valor todinho, vai dar isso, ó, o valor que eles cobraram, R$ 5.000. Então, ó, R$ 5.000 foi o valor cobrado por eles. Logo, agora a gente faz o cálculo, ó. 5 diárias mais 3 diárias mais 2 diárias vai dar igual a 10 diárias, tá? 10 diárias é igual a R$ 5.000. Logo, a diária vai ser igual a 5.000 dividido por 10. Peguei o 10 que estava multiplicando e passei para o outro lado, dividindo. Aí, ó, passo a vara, ó, 0 embaixo, 0 em cima, morreu. Então, ó, a nossa diária é R$ 500. Pense numa diária boa, viu? Desses ajudantes, desse pedreiro. Aí, ó, se liga. Se o pedreiro trabalhou 5 diárias, ele trabalhou 5 vezes 500. 2.500 é o valor que esse pedreiro vai receber por ter trabalhado 5 dias, tá? Ter trabalhado 5 dias. Gabarito, letra C. Então, problemas aritméticos é isso. Ela vai te dar situações onde vai ter que multiplicar, somar, dividir, tá? E um assunto, tá, que é muito importante, que pode estar nesses problemas, é a fração. Então eu precisava trazer um exemplo de questão com fração também, tá? Então se liga aí, ó, nessa próxima questão de problemas aritméticos, se liga. Essa aqui foi generosa conosco. Se ela desse que as diárias eram diferentes, provavelmente eu ia ter que montar 2 equações, tá? Aí a diária do ajudante, a diária do pedreiro, e montar 2 equações, ela ia ter que me dar informações para eu montar. Aí a gente ia utilizar por aquele método, né, da soma ou da substituição, daqueles sisteminhas que a gente ia montar aqui, tá? Pode acontecer de vir isso na tua prova? Pode, tá? Pode. Próxima questão. Quarta, aqui já envolve as nossas frações. Então se liga que é muito importante você aprender a trabalhar com fração para não ter dificuldade na tua prova. Então se liga aí, ó. Quarta, em uma sessão de teatro, 1/5 do público era formado por adolescentes, 3/10 do público por idosos e o público restante adultos. Sabendo que a diferença, bora parar aqui, ó, porque a questão aqui pode ser que não seja nem inédita para você. Acredito que a maioria aqui, pelo menos as primeiras aqui, ó, essas 4 primeiras não são. As outras, tá, eu trouxe um pouquinho diferentes aqui para a gente trabalhar. Mas essas aqui, para ilustrar, pode ser que você já tenha resolvido. Então, o importante para a gente é aprender o conteúdo que eu quero trazer. Então, ele disse assim, ó. 1/5 do público era adolescente. Ó, 1/5 do público. Ó, o público, quanto é o público? Eu não sei, tá? Então, esse público, eu vou chamar ele de X, que eu não sei quanto é. Então, 1/5 do público. É uma multiplicação, tá? 1/5 do público. É quem? É os meus adolescentes, tá? Então, os adolescentes, eu vou chamar de... Adolescentes, vou chamar de T. Pronto. Adolescente eu vou chamar de T. Aí, eu podia chamar de qualquer letra, tá? Não pira com isso, não. Você bota a letra que você quiser aí. 3/10 do público idoso. Ó, 3/10 do público. Toda vez que vier preposição de, do, da, é uma multiplicação. Então, 3/10 do público. O público é X.
é os meus idosos, que eu vou chamar de I. E o restante é adulto. Mas qual é o restante, cara? Se liga aí. Para eu saber qual é o restante, ficaria mais fácil se eu colocasse todas as frações com a mesma base. E eu posso fazer isso? Pode, tá? Toda vez que acontecer de ele te dar as frações, coloque-as todas na mesma base. Então, você vai ficar muito mais fácil. Se liga, mesma base aqui, o denominador. Aqui tem 5 e aqui tem 10. Eu posso transformar, tá, esse aqui em o 10 em 5 ou 5 em 10. Mas eu acho mais fácil transformar esse aqui, ó, que é só multiplicar por 2. Tá? Aqui eu teria que dividir. Aí eu teria que dividir o 3 também, não daria certo. Porque tem que fazer a mesma operação embaixo e em cima. Como assim? Eu quero multiplicar isso aqui por 2. Tá bom. Você pode fazer isso, ó, multiplicar por 2. Deu 10. Mas só que em cima também você vai ter que multiplicar por 2. Tá? Então se eu quisesse transformar esse 10 em 5, então eu teria que dividir embaixo e dividir em cima. E não ia ficar legal, né? 1,5 aqui em cima. Tá bom? Então transformei todo mundo na base 10. Beleza. Agora ficou muito mais fácil de eu descobrir quem é o restante. Como assim, professor? Se liga, tu precisa ter essa noção, tá? Vou desenhar aqui para você visualizar. Toda vez que a gente desenha, fica mais fácil de compreender. Então vamos supor que eu tenha um objeto, qualquer coisa, que foi dividido em 10 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Uma coisa qualquer que foi dividida em 10 partes, tá? Só para ilustrar aqui, e você nunca mais vai precisar desenhar, se você entender isso. Não precisa ficar desenhando sempre não. Só compreender isso que eu estou trazendo aqui para ti, ó. Então, ó, desenhei uma paradinha aqui que foi em 10 partes separadas. É isso que é uma fração. Essa base está querendo dizer isso, tá? Que tem uma coisa que foi dividida em 10 partes. E aí o que acontece? Ó? Eu tenho esses adolescentes que representa duas partes, tá? Os adolescentes aqui, ó, representam duas partes de 10. Aí eu tenho os idosos que representam 3 partes de 10, ó. Aí eu pego 3 quadradinhos aqui, ó. Representam 3 partes de 10. Aí ele disse que o restante era adulto. Ora, quem é o restante, ó? Essa galera aqui. Logo, o meu adulto vai ser, ó, continua com a mesma base, vai ser o restante, 5 de 10. Tá? 5 de 10 do público. Quem é essa galera aqui? É os meus adultos, que eu vou chamar de A. Então pegou aí isso que é uma fração. Se você tiver essa noção, não precisa desenhar. Você só olharia para aqui, ó. 2 de 10 mais 3 de 10 dá 5 de 10. O restante é 5 de 10. Tá? Então, é muito importante você compreender isso. Beleza. Depois que eu compreendi isso, acabou, pô. Você resolve qualquer questão de fração. Eu disse qualquer questão de fração. Então, ó, sabendo, bora continuar agora, ó. Sabendo que a diferença quer dizer o quê? Subtração, tá? Então você já desenha aqui, ó. Sabendo que a diferença, ó, uma subtração entre o número de adultos, ó, a diferença entre adultos e o número de adultos na seção e o número de adolescentes, adultos e adolescentes, vai ser igual a 30. Adultos menos adolescente é igual a 30. Qual o número de idosos? Fácil. A gente vai descobrir agora. Como? Quem é os adultos? Os adultos é 5x de 10. Menos os adolescentes. É 1
x, né? 1/5 de x de 10. Eu botei 5 aqui, né? Foi mal aqui. Errei, porque eu estava olhando para a primeira fração. É 2 de 10, tá? Até a operação vai ficar mais fácil aqui, porque você sabe, ou deveria saber, que soma e subtração de frações, quando tem a mesma base, o que é que você faz? Repete a base, tá? E subtrai aqui, né, os de cima. Fica 5 menos 2, 3. Isso vai ser igual a 30. Logo, o que é que eu faço agora? Esse 10 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, tá? Fica como, ó, 3x igual a 30 vezes 10. Esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X é igual a 30 vezes 10 dividido por 3. Logo, aqui vai ser quanto? 30 vezes 10 dá 300, dividido por 3 dá 100. Ou então você poderia ter passado a vara aqui antes, né? Dividido por 3 aqui, dividido por 3, o 30, que daria 10 vezes 10 dá 100. Então encontrei meu x, tá? X é 100. Quem é esse x? É a quantidade de público, galera. Isso aqui é o público. Agora, eu sabendo qual é o público, eu sei quem é todo mundo, quantas pessoas tem, ó. Se eu quiser saber aqui, ó, 2/10 do público, é 2/10 de 100. Se eu quiser saber agora 3/10 do público, é 3/10 de 100. Só que ele só quer essa, né? Eu poderia descobrir qualquer um, tá? Então, ó, se eu quero saber os idosos, é 3/10 de... Não é mais x agora, que eu já sei quem é, de 100. Tá, ó. 0 embaixo, 0 em cima, passa a vara, 3 vezes 10, 30. Então, essa aqui é a quantidade de pessoas idosas. Se eu quisesse saber adultos, 5 de 10 seria 50. Se eu quisesse saber aqui a quantidade de adolescentes, é 2 de 10, seria 20. Tá bom? Então, é isso aqui. Problemas aritméticos, a gente fica por aqui. Trabalhei conjuntos, todas as variáveis que podem acontecer em conjuntos. Trabalhei agora problemas aritméticos, tá? Que pode vir, né, fração, porcentagem ou simplesmente uns cálculos básicos. E agora a gente vai partir para o nosso tópico que pode vir como surpresa no teu edital, que é os problemas geométricos. Vou resolver uma questão de geometria plana e uma questão de geometria espacial, a questão do volume. Então, sem mais conversa, bora para a questão. Se liga aí, ó. Quinta questão é a nossa questãozinha de geometria plana, que é a cara da tua banca também fazer esse tipo de questão. Então se liga, ó. Rodrigo gosta de fazer tudo diferente e por isso resolveu usar um terreno quadrado com 16 metros quadrados de área para construir uma piscina triangular, como mostra a imagem. Pronto, a piscina é esse triângulo aqui que ele mostrou. Ele quer saber qual é a área da piscina, ou seja, ele quer saber a área do triângulo. A área do triângulo, tu tem que lembrar, AT vai ser igual a área da base, opa, deixa eu só apagar aqui, vai ser a base vezes altura dividido por 2, tá? Beleza, só que a base eu não tenho. E a altura, que é essa aqui, eu também não tenho. Como é que eu resolvo? Ah, ele deu uma informação aqui, ó. 16 metros quadrados é a área do quadrado, tá? Então tu vai ter que lembrar que um quadrado tem todos os lados iguais. Se eu chamei aqui embaixo de B, aqui na lateral é B, aqui também vai ser B e aqui também vai ser B, porque todos têm a mesma medida, tá? Todos têm a mesma medida. E aí o que é que acontece aqui, ó?
Qual é a fórmula da área do quadrado? É a mesma coisa, tá? Então, ó, vai ser base vezes altura. Só que base vezes altura é tudo base aqui, porque é tudo mesmo igual. Então vai ser b vezes b, que é igual a b ao quadrado, tá? Então a área do quadrado geralmente aparece assim, ó. A área do quadrado vai ser b ao quadrado, vai ser l ao quadrado, vai ser qualquer letra ao quadrado. Porque se eu disser qualquer letra aqui, todas as laterais vai ser a mesma letra, tá? Então, beleza. Aí tu pega assim e diz, ó, b ao quadrado é igual a 16 metros quadrados, que foi o que a questão nos deu. Logo, aqui tu vai ter que entender que quando a gente pega uma equaçãozinha, tá? Aí quando a gente joga para um lado e para o outro, que não é bem isso que acontece, mas de toda forma na linguagem simples, né? Quando a gente joga para um lado, joga para o outro, a gente muda o sinal, vem a operação inversa. Então, se de um lado está soma, ele passa para o outro lado, subtração. Se de um lado está multiplicação, ele passa para o outro lado, divisão. Agora, se de um lado tem expoente, tá? Que é nesse caso, ele passa para o outro lado, esse expoente passa pelo outro lado para a raiz, tá? Como aí tem 2, vai ser raiz quadrada. Se tivesse um 3, seria raiz cúbica. Se tivesse um 4 aí no expoente, seria raiz quarta, tá? Então é só isso, pega o expoente, passa para o outro lado, raiz e vice-versa, beleza? Então isso aqui são aquela álgebrazinha básica que você vai ter que dominar também para fazer as questõezinhas básicas lá. Então, ó, o que que faz? Se tem b ao quadrado igual a 16, b vai ser igual a raiz quadrada de 16. Como é 2, eu não preciso colocar aqui, né? Eu não preciso colocar esse 2, tá? Então, a raiz quadrada de 16, eu acho que você já sabe, né? Precisa nem de muito cálculo. Vai ser 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, encontrei aqui, ó, a minha base. Vai ser 4. Então, todas as laterais vai ser 4 também. Agora, já dá para resolver? Não, professor, porque eu não tenho a altura ainda. Como é que eu faço para encontrar a nossa altura? Se você pegasse uma questão como essa, talvez, de primeira, você ia ficar pensando, como eu faço para encontrar a altura? Aí vai fazer Pitágoras, aí vai fazer o quê? Meu amigo, presta atenção, ó. Essa lateral é igual a essa altura aqui, ó, tá? Então, se aqui, ó, é 4, essa altura é 4 também, tá? Então, isso aqui, ó, foi feito justamente para você observar. Questões de geometria, você tem que aprender na prática a observar a figura, que muitas coisas estão mostrando para você, mas só quem consegue ver é quem tem mais prática, tá? Então, eu já tenho base e altura. Agora é só nossa aplicação de fórmula. Então, aqui, ó, a área do meu triângulo vai ser igual a base, quem é a base? 4. Vezes a altura. Quem é a altura? 4 também. Dividido por 2. Passa a vara, ó, divido por 2, dá 2, 2 vezes 4, 8 metros quadrados. É a área da minha piscina e o gabarito é a letra A. Então, ó, só uma questãozinha, a gente trabalhou área de quadrado e área de triângulo, tá bom? Então, é a cara da tua banca esse tipo de questão. Tamo junto. Perímetro. Se ela quisesse perímetro, lembra o que é perímetro? É a soma dos lados, tá? Perímetro é a soma dos lados. No caso aqui desse quadrado, se ele quisesse o perímetro, seria quem, ó? 4 mais 4 mais 4 mais 4, tá? Seria soma de tudo 4. Ó. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Seria 16 metros. E não quadrado, 16 metros. Tá bom? Então é isso. Se ele quisesse o perímetro do triângulo, era só somar todas as laterais. Nada de altura aqui. Somava essa base aqui que é 4. Aí eu teria que descobrir qual é o tamanho aqui dessa minha lateral. Tá bom? Mas não vem ao caso agora. Então é isso, perímetro. Agora se liga que a gente vai resolver uma questãozinha de geometria espacial. Bora lá, que pode ser uma surpresa na tua prova. E se viesse uma questão como essa, eu ficaria muito feliz, porque você que está aqui conseguiria resolver com tranquilidade. Então se liga aí, ó.
Antônio precisa calcular o volume, tá? Volume é geometria espacial. Para encher completamente um frasco no formato de cilindro circular reto. Cilindro circular reto é mais ou menos isso aqui, ó. Não sei desenhar bem não, tá? É mais ou menos isso aqui, um cilindro, tá? Beleza, cilindro circular reto. Com altura igual a 20 centímetros. Então, a altura aqui, ó, 20 centímetros. E raio igual a 10 centímetros. Raio, tu vai ter que lembrar o que é raio, tá? Eu tenho um círculo aqui, a metade dele aqui, ó, vai ser o meu raio, tá? Então, esse raio vai ser 10, que ele falou. Se fosse o diâmetro, seria isso aqui todinho, né? Completo. Aí seria 20, tá? Porque o raio é metade do diâmetro, certo? Então, o diâmetro seria a linha toda e raio é só metade. Beleza, o que ele deu foi o raio. O volume total para encher completamente o frasco é D. Pronto. Ele disse utilize π a 3,14. Esse valor você tem que decorar, tá? Então, bora lá. Se liga. Como é que eu calculo o volume dessa parada aqui? O volume desse cilindro, você vai calcular fácil, ó. A lógica é a mesma que a gente estava trabalhando antes, só que agora é volume, né? Ó, o volume desse cilindro vai ser a área da base vezes a altura. É só isso. Área da base vezes a altura. Só que a base, note que ela é um circo, tá? Aqui uma circunferência, né? Eu tenho um círculo. Eu falei um círculo, né? É um círculo, tá? É um círculo. E tu vai ter que lembrar como é que calcula a área do círculo. Eu preciso da área desse círculo. Ó, a área do círculo vai ser igual a π vezes r ao quadrado. πr ao quadrado. Então, ó, isso aqui é a nossa área do círculo. πr ao quadrado. Tu precisa disso aqui para geometria plana. Vai que ele coloca uma circunferência lá. Então, um círculo para calcular a área. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Ele já deu o r e o π está aqui. Mas se ele não desse, você teria que saber esse valor. Tá. Então, ó, o volume do meu círculo vai ser igual à área da base. Qual é a área da base? π r ao quadrado vezes a altura. Então, eu já tenho todos os meus valores. Tenho. Quem é π? 3,14. Quem é o raio? 10, que ele deu. Só que é 10 ao quadrado, né? Por causa da fórmula. E quem é a altura? 20, que ele nos deu também. Então, o volume do círculo vai ser igual a 3,14 vezes 10 ao quadrado é 100, tá? É 10 vezes 10 dá 100. Então, 3,14 vezes 100 é só andar a vírgula duas vezes, ó, pum, pum, para trás. Vai ser 314, tá? 314 vezes 20. Eu já fiz direto, ó. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3,14, eu ando a vírgula duas vezes para trás. Ficou 314. Vezes 20, aí, ó, é fácil. Utiliza só o 2, ó. 2 vezes 314 dá 628. E no final acrescento zero. Pronto. Tá? 6.280 centímetros cúbicos. Opa, vou ter quadrado aqui. Cúbicos, porque é volume, tá? Quadrado é área. E volume é cúbicos. Gabarito, letra B aqui para nós. Tá? Então, se caísse uma questão como essa, eu ficaria muito feliz porque você acertaria. E aí, bora seguir agora para as nossas duas últimas questões. A sétima, a gente vai fazer uma tabelinha com as associações, uma tabela bem grande. E a oitava, a gente vai resolver uma questão de sequências. São, repassando aí, né, os 5 tópicos que eu aposto para a tua prova, tá bom? Então, sempre o que vale aqui não é a questão, mas sim a revisão que nós estamos fazendo. Tamo junto, bora para cima agora. E na tela, a nossa sétima questão.
Uma banda é composta por 2 rapazes, Daniel e André, e por 3 garotas, Carla, Bruna e Elisa. As idades deles são 18, 23, 24, 25 e 27 anos. Não necessariamente nessa ordem. Cada componente exerce apenas uma função. Cada componente exerce apenas uma função. E que são vocalista, tecladista, baterista, guitarrista, baixista. Também não necessariamente nessa ordem. Sobre os componentes da banda, sabe-se. Aí ele falou aqui várias coisas que a gente vai ter que analisar. Antes de a gente começar a analisar, bora montar a nossa tabela. Note que aqui vai ser uma tabela bem grande, mas eu preferi trazer aqui uma maior, porque eu acho que na tua prova vai ser menor do que essa, a questão, certo? Geralmente ele traz só 3 pessoas, né? E no máximo 2 características. Aqui eu trouxe bem grande mesmo para a gente trabalhar. Então bora junto. Primeiro eu vou colocar a galera aqui, que é a Carla, não, os garotos, Daniel na lateral. Depois eu tenho o André, vou chamar de A. Depois eu vou ter a Carla, vou chamar de C. Depois eu vou ter a Bruna, eu vou chamar de B. Depois eu vou ter a Elisa, que eu vou chamar de E. Tá, bora colocar as características agora. As características são idade, né? Vou colocar aqui a primeira, 18. Depois, 23. Depois, 24. 25. E 27 anos. Aí eu vou ter as características que isso é a função, que vai ser vocalista, que vão ser tecladista, que vai ter também o baterista, que eu vou chamar de BT, e vai ter o guitarrista, e vai ter o baixista, que eu vou chamar de BX. Tá, coloquei as características de todo mundo, agora eu vou passar a vara neles aqui, tá? Passar a vara neles aqui para desenhar a nossa tabela. Não precisa ficar bonito na hora da prova, mas precisa estar organizado. Para quê, professor? Para que você coloque as informações corretas, tá? Então, ó, só isso. Eu não consigo fazer a linhazinha reta, mas vai dar para fazer organizado. E é o importante para a gente entender as nossas características aqui. Então, bora lá, junto comigo. Se tu fizer essa questão sozinho depois, eu garanto que qualquer questão da prova que vier, você é capaz de resolver, tá? Então, perde o medo, presta atenção junto comigo e logo após desta aula, tu resolve todas essas questões sozinho. Botei até por cima do Rafael aqui a linha. E agora, passa a vara aqui na vertical de todo mundo, fazendo a nossa tabelinha, tá? Olha como tá ficando linda. Tá parecendo a gaiola troncha do passarinho lá do meu pai. Então, ó, se liga aí, ó. Uma lapa de gaiola enorme que eu desenhei aqui. Ó. E fechando a gaiola, terminei. Pronto. Acabei aqui, ó. Ficou enorme, né? Agora, 2 observações que eu preciso que nós façamos. A primeira é dividir a tabela aqui, ó, em 2. É você saber que eu estou aqui tratando de 2 tabelas. Uma tabela que está envolvendo nome com as idades e a outra tabela que está envolvendo o nome com a função. Então, ó, se eu quisesse dizer que esse Daniel tem 24 anos, eu colocaria um X aqui, tá? E toda vez que eu toda vez que eu marcar um X, na linha dele, ó, só para a gente interpretar, na linha dele eu coloco sempre pontinho e na coluna também do X eu coloco pontinho em todo mundo.
Se você não colocar esses pontinhos, você não consegue terminar a questão. Então, vai sempre colocando esses pontinhos, tá? Então, perceba que eu só fui até aqui, porque eu só falei da idade, tá? Aí, se eu dissesse que esse André aqui, ele é tecladista, aí eu colocava, ó, o X aqui, tá? André, tecladista. Nada eu falei da idade, né? Aí, ó, linha, preenche com pontinho e coluna, preenche com pontinho também, tá? Esse pontinho significa que não é, né? Pronto, a partir daqui entendi como é que interpreta a tabela. Agora, bora resolver a questão, tá? Então se liga, opa, que merda. Resolver a questão aqui. Tá? Só apagar aqui. Então, apaguei. Pronto. Agora bora lá para nossa questão. Vamos ler as alternativas e tirando. Agora, você vai precisar do seguinte, ó, se liga. Nem tudo vai estar explícito lá. Como assim, professor? Se ele disser, por exemplo, que uma coisa é desse jeito, vamos supor assim, ó, ele disse assim, ó, que uma das garotas tem 27 anos. Uma das garotas tem 27 anos. Eita, eu não sei quem é a garota que tem 27 anos, mas eu posso inferir outra coisa. O quê? Que nenhum dos rapazes tem 27. Porque quem tem 27 é uma das garotas. Então, essas inferências é o que é difícil às vezes de você notar. Você só aprende com prática. E é isso que vai fazer você agilizar as questões lá. Você saber tirar essas inferências. E nessa questão a gente trabalha muito bem essas inferências. Bora ver comigo junto na prática. Se liga aí, ó. Então, bora ler. Primeiro, Elisa, com seus 24 anos, filha única. Então, já está afirmando, ela tem 24 anos, tá? O que é que eu faço? Elisa tem 24 anos. É a letra E. Coloco um X aqui na Elisa. Ela tem 24 anos. Preenchi com X, pontinho em toda a coluna dela e pontinho em toda a linha também. Pronto. Bora para a próxima. Uma das garotas que é baixista é a mais velha de todas. De todos. É a mais velha de todos. Ou seja, ela é a mais velha de todos. Uma das garotas, que é a baixista, é a mais velha. Então, uma das garotas, tá, é que vai ter essa idade de 27. Então, eu já consigo inferir, ó, que nenhum desses garotos vai ter 27 anos. Só uma das garotas, tá? E já consigo inferir outra coisa. Se ela é a mais velha de todos e é a baixista, eu consigo inferir também que nenhum dos garotos é baixista, porque tem que ser essa garota aí. E também a Elisa não é baixista, porque a Elisa tem 24 anos e ela não é a mais velha de todos. Tá? Então olha quantas coisas eu já inferi aqui, ó. Uma das garotas que é baixista, nenhum dos garotos é baixista e a Elisa não é baixista. E consegui inferir também aqui que nenhum dos garotos tem 27 anos. Tá? Pronto. Então, essas entrelinhas que você vai ter que sacar. 3. André é um dos 3 mais velhos e não é tecladista. André é um dos 3 mais velhos. Um dos 3 mais velhos está querendo dizer que é essa assim, ó, ou ele tem 24, ou ele tem 25, ou ele tem 27. Ora, se o André não pode ter 27, o André vai ter que ter obrigatoriamente, ó, ele não pode nem ter 27, nem ter 24. Então, obrigatoriamente, o André tem 25 anos, tá? O André tem 25 anos, o que é que eu faço? Coluna, preencho com pontinho, e a linha também, tá? E diz o que? André é dos 3 mais velhos e não é tecladista. Coloca um pontinho aqui, ó, no tecladista, porque ele não é tecladista. Tá? Peguei. Quarto. Entre os rapazes, o mais novo é vocalista. Mas ele não é o mais novo da banda. Então, ó, entre os rapazes, o mais novo é o tecladista. Olha,
Se o André tem 25 anos, o outro rapaz, que é mais novo, com certeza é o Daniel. Então, o Daniel, ele vai ser o quê? Vocalista. Tá? Ele vai ser vocalista. O que é que eu faço? Ó, linha e coluna, preencho com os pontinhos. Então, ele vai ser o vocalista e ele diz aqui, ó, o mais novo, ele é mais novo. Ou ele vai ter 18 ou ele vai ter 23 anos. Só tem essas duas idades possíveis. Mas a questão diz, ó, mas ele não é o mais novo da banda. Se ele não é o mais novo da banda, ele não tem 18. Então, o Daniel tem que ter 23 anos. Aí eu faço o quê? Linha já está preenchida, coluna. Tá? Coluna aqui. Bora para a última aqui, ó. A baixista e Bruna, que é baterista, são irmãs. Então eu já vou lá em Bruna. Bruna é baterista. Olha, Bruna é baterista. Coloquei aqui, ó. Pum. Aí, linha e coluna. Preencho com os pontinhos aqui. Tá? E agora, o que é que acontece? A baixista e Bruna. Ora, quem é a baixista? Só sobrou um espaço aqui, ó. Perceba, baixista eu já preenchi tudo, ó. Só sobrou um espaço aqui. Então, ó, linha e coluna, preenchi com pontinho. A baixista vai ser a Carla. Se você perceber, eu acabei já a questão, tá? Acabei a questão porque já coloquei a galera aqui, tá? Todinha. E só sobrou aqui, ó, para guitarrista também, ó, um espaço. Quem é que vai ser guitarrista? O André. Só sobrou um espaço aqui também. Linha já está preenchida. Preencho a coluna. E sobrou aqui tecladista para Elisa. Tá? Acabou aqui. E como eu já sei que a baixista é a Carla, ele já me disse, ó. A baixista é a mais velha de todos. Então Carla tem os 27 anos. Aí eu preencho, ó, coluna com um pontinho e a linha. Aí só sobrou também um espaço aqui de 18 anos para a Bruna. Viu que eu preenchi todo mundo aqui, ó, tá? Pesquisando as entrelinhas entre elas, tá bom? Então, ó, agora eu sou capaz de resolver qualquer pergunta. O que é que tu vai ter que notar aqui agora? Não só o que diz, mas também os conectivos. Como assim, professor? Bora lá, ó. Daniel, letra A, é vocalista. Daniel é vocalista? É, Daniel é vocalista, verdadeiro. Tá? Ó, Daniel, vocalista. E Bruna tem 25 anos? Não, Bruna tem 18. Aqui é falso. Só que tem um conectivo E aqui. Conectivo E na tabela verdade, ó, verdadeiro e falso, dá falso. Essa questão vai ter uma pegadinha, tá? Presta atenção aqui agora, que ela ainda não acabou. Letra B. Carla tem 23 anos. Carla não tem 23 anos. É falso. Tá? Quem tem 23 anos aqui, ó, é o Daniel. Ou, conectivo ou, André é baterista. André, ele é baterista? Não, André é guitarrista, tá? Falso e falso vai dar falso com conectivo ou. Se tivesse um das duas verdadeiras, tá? Seria verdadeiro aqui, aí seria a minha resposta. Então não é minha resposta porque deu FF. Letra C. Elisa é tecladista? É, Elisa é tecladista. Verdadeiro. Conectivo E. Bruna tem 18 anos? Tem, ó. Bruna tem 18 anos. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, é o nosso gabarito. Agora, se liga aqui, ó. Bora terminar. André tem 25 anos? André, ele tem 25 anos? Verdadeiro. E Daniel é tecladista? Não, Daniel é vocalista. Falso. Vai dar falso. Olha a última, ó.
Carla tem 27 anos? Carla tem 27 anos, verdadeiro. Ou ela é baixista? Baixista é a Carla. Ela é baixista? É verdadeiro também. Só que qual é o conectivo que eu tenho aqui, ó? Ou, tá? Tem um conectivo ou. Oxe, é verdadeiro com verdadeiro vai dar falso. Lembre-se, na tabela do ou, tem que dar um verdadeiro e um falso para ser verdadeiro. Se for tudo verdadeiro, dá falso. Ou se for tudo falso, dá falso. Tem que ter um verdadeiro e um falso na tabela verdade do ou para ser verdadeiro. Então essa aqui era a pegadinha do é, para você ficar olhando, ó. Eita, será que é a letra C ou será que é a letra E? Será que é a letra C ou será que é a letra E? Tá? Então se liga que pode ter essa pegadinha aí também, tá? Então para a gente encerrar a nossa revisão geral de hoje, a gente vai resolver uma questão de sequências. Sequências, eu já te falei que pode vir de N formas. Eu trouxe da forma, né, que caiu na última prova de oficial da PMCE, tá? Uma questão similar. E muita gente errou porque não soube interpretar. Então, bora interpretar essa parada aqui junto comigo, tá? Porque se cair uma sequência cíclica, é mais fácil. Ele vai dar uma quantidade, você pega aquela quantidade, divide pela quantidade de elementos, o resto vai ser a posição do elemento. Pronto. Sequência cíclica é isso. Mas, se cair uma sequência como essa, pouca gente interpreta. Então, por isso que eu trouxe aqui para a gente revisar esse tipo de sequência e fechar nossa revisão geral, tá? De raciocínio lógico para a prova de Maracanaú. Tanto para agente de trânsito como guarda municipal, beleza? Então, se liga aí. Sétima, para a gente encerrar, ó. A sequência de Lucas, uma das mais conhecidas na literatura, e parará, barará, barará. Ele vai dar uma novela aqui todinha, tá? É só para encher o saco. Aí, para terminar aqui, ó, ele vai dizendo o seguinte, ó. L0 é 2 e L1 é 1, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó. L0, L1, L2, L3, L4 é a posição. L5, L6, L7, L8 e L9, tá? Ou seja, ó, ele está dizendo só a posição, tá? Então a posição é chamada de L0, L1, então Ln é um termo genérico, tá? Então, ó, o L0 vai ser quem? O elemento 2 que está aqui. O L1 vai ser esse 1. O L2 vai ser esse elemento 3, tá? Na prova de oficial, ele não falou L, ele falou A, AN, tá? Então seria A0, A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Era isso que você precisava identificar, só. Aí ele quer saber qual é a fórmula aqui, ó, que vai dar o elemento. Qual é das fórmulas que vai dar o elemento? Essa questão, ela foi bem simpática, porque se você observasse, olha, preste atenção, ó, a partir desse elemento aqui, tá? 3, ele vai ser a soma dos dois anteriores, ó. 3 é igual à soma desses dois anteriores, ó, 1 mais 2. O 4 é a soma dos dois anteriores. O 7 é a soma dos dois anteriores. O 11 é a soma dos dois anteriores. O 18 é a soma dos dois anteriores, tá? É sempre assim. Aí você olhava para as alternativas e já percebia isso aqui, ó. Claro que se você tivesse prática para interpretar, né? Ó, Ln vai ser igual a Ln menos 1 mais Ln menos 2. O que ele está querendo dizer, ó? Ln menos 1, o anterior, mais o antecessor do anterior. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Bora interpretar essa fórmula na prática. Se liga. Ele disse aqui, ó, Ln igual a Ln menos 1 mais Ln menos 2. Como é que seria isso aqui? Vamos supor que eu pego um elemento qualquer, esse elemento aqui, ó, esse 3, que seria o L2. Concorda comigo? Ele está na posição L2. Tá. Se eu quisesse descobrir quem é o L2, eu botava assim, ó, L2 vai ser igual a Ln menos 1. Quem é N? N é esse 2, tá? Que eu coloquei no lugar de N aqui. Então, ó, N menos 1 seria, ó, 2 menos 1, tá? Mas
L n menos 2 seria o quê? Ó? 2 menos 2. Então, ó, estou fazendo passo a passo para você se ligar. L2 vai ser igual, ó, L, 2 menos 1, 1. Mais L, 2 menos 2, 0. Então, ó, o L2 vai ser o L1 mais o L0. Aí, ó, L2 vai ser igual a L1. Quem é que está na posição L1? Na posição L1 é o elemento 1. Tá até aqui, ó. Tá? Na posição, ó, L1 é esse. Mais o L0. Quem está na posição L0? O 2. Logo, L2 vai ser igual a 3. Vê se você sacou aqui como é que utiliza essa fórmula. Bora fazer de novo, só que com outro elemento. Um elemento qualquer, ó. Esse elemento aqui. Bora pegar ele. Ele está no L6, tá vendo? Posição 6 aqui. Então, bora utilizar, ó. L6 vai ser igual a L, ó, 6 menos 1, mais L6 menos 2. Então, ó, L6 vai ser igual a 6 menos 1, L5. Mais 6 menos 2, L4. Logo, L6 vai ser igual a... Quem é que está na posição L5? O elemento 11. Quem é que está na posição L4? O elemento 7. Então, ó, L6 igual a 18. Vê se não bateu certinho, tá? Vê se não bateu certinho. Então, se liga qual vai ser teu desafio. Faz, ó, essa aqui, ó, essa fórmula, pega qualquer elemento, você vai ver que não vai dar o resultado certo. Utiliza essa e utiliza essa, tá? Então, ó, teu desafio vai ser utilizar todas essas fórmulas aqui para poder praticar, e quando cair uma questão parecida como essa da IDECAM, tá? Que ela costuma, né, cobrar, você não ter surpresa e conseguir resolver ela com facilidade. Então, qual é a tua missão agora? A tua missão é: pega essa questão, essas questões, refaz sozinho, tá? E se tiver dúvida, volta pro vídeo e pega só o trecho. Se tiver dúvida, manda para cá, vai lá no meu Instagram, fala comigo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, em te responder, tá bom? E se você chegou até aqui e não deixou um like ainda, deixa um like para fortalecer o canal. Compartilhe a transmissão em algum grupo para poder que o nosso trabalho aqui cresça e eu continue fazendo mais trabalho com vocês, tá? E se inscreve no canal para fortalecer a equipe aqui, tá bom? Então, ó, eu desejo realmente que você tenha uma excelente prova. Se eu te ajudei, eu fico imensamente grato. E era isso que eu queria passar para ti. Não me preocupei aqui com o tempo. Eu fiz a revisão do jeito que eu queria. Bati ponto a ponto dos 5 temas que eu queria abordar. Tá? As questões foram apenas exemplos, mesmo que não tenham sido inéditas, para que a gente possa fortalecer o nosso conhecimento e chegue bem na tua prova. Se precisar de mim, já sabe onde me encontrar. Até a próxima. Deus abençoe. Tamo junto e valeu!